Bem-vindos ao sexto e último módulo de Teoria Geral do Processo. Eu sou o professor Wilker Cruz e nesse último módulo nós vamos fazer um aparato geral de todo o conteúdo e vamos falar de alguns elementos importantes, de alguns participantes importantes nessa cadeia processual. Então, nós vimos, pessoal, que o processo é o caminho, é a forma é a utilização do seu direito, é quando você busca, você provoca o Estado para que ele lhe dê uma resposta, ok? Importante saber quem são as partes do processo: juiz, autor, réu. Preciso formar essa tríplice, esse triângulo para que haja a relação processual. Se não houver relação processual, nós comentamos isso, não há processo. Então, se eu não tiver autor, não tem processo. Se eu não tiver réu, não tem processo. Se eu não tiver o juiz, não tem um processo. Preciso obrigatoriamente provocar o juiz. O direito não socorre a quem dorme. Então, eu preciso provocar o juiz para que ele me dê uma resposta. Beleza? Agora vamos lá. Quem são os participantes? Nós temos outros participantes também. Beleza? E aí eles são chamados de sujeitos do processo. Via de regra, as partes, o juiz, e aí nós temos os auxiliares da justiça, que entram como peritos, oficiais de justiça, o escrivão, está lá na audiência, tem alguém no computador lá digitando tudo que está sendo falado, é o escrivão. E nós temos os outros intervenientes. É sobre esses intervenientes que eu quero comentar com vocês. O primeiro deles, Ministério Público. Senhores, Ministério Público é um dos intervenientes mais importantes que temos nessa relação processual. Atenção! O Ministério Público, assim como o juiz, ele também deve ser imparcial. Só que ele é o imparcial que joga pelo lado de alguém. Então, se eu tenho um processo onde eu tenho uma criança, o Ministério Público ele vai defender aquela criança. Então, ele vai defender, ele tem que ser imparcial em relação aos fatos, mas ele está ali para defender a criança. Tudo bem? Então, entendam isso. Essa parcialidade do Ministério Público, ela é direcionada, ela é relativa. Beleza? Então, ele tem condição de emitir um parecer, esse parecer será acolhido pelo juiz, é muito forte, e ele tem o direito de recorrer nas decisões que vão contra o direito das partes que eles representam, que eles protegem, tá bom? Então, o Ministério Público é totalmente necessário e extremamente importante dentro dessa relação processual, porque existem partes que precisam obrigatoriamente serem representadas por alguém do Estado. Poxa, mas eu estou aqui, a mãe está aqui, o advogado está aqui, mas mesmo assim existe uma necessidade do fiscal para fiscalizar que aquele direito está sendo realmente cumprido. E esse fiscal é o Ministério Público. Ok? Vamos lá. Defensoria Pública. Defensoria Pública, agora eu já estou falando de advocacia. Ok? A advocacia. Mas advocacia para quem? Para quem não tem condição financeira de pagar um advogado. E aí você vai precisar utilizar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, a função dela é exatamente isso: representar partes que não têm condição financeira. Senhores, em Brasília nós temos uma decisão, um parecer da própria Defensoria, que estabelece que até que quem ganhar até 5 salários mínimos por mês, isso está dando hoje em torno de 7 mil e poucos reais, tem o direito de justiça gratuita. Ok? Justiça gratuita não é só quanto eu ganho, porque às vezes eu ganho muito bem, ganho 50, 100 mil, mas de repente eu estou diante de um custo muito alto. Eu ganho 20 mil reais por mês, mas eu tenho 8 filhos. Já pensou? Eu pago pensão alimentícia para 5, enfim. Eu não tenho condição financeira. Eu ganho bem, mas eu gasto muito. Tá? E são gastos necessários. Não estou falando do gasto do pródigo, não, do supérfluo. Eu estou falando do gasto necessário. Alimentos, a habitação, enfim. Tá bom? Então, a Defensoria Pública ela tem, né, ela está funcionando para quem não tem condição de arcar com os custos ou de honorários advocatícios ou da própria justiça. Vamos lá, nós temos os auxiliares. Interessantes e auxiliam e são fundamentais naquela relação processual. E aí, pessoal, eu quero falar de um que, para mim, ao meu ponto, ele é o fiel guerreiro do juiz que trabalha, né, para que gere, né, efetividade processual, que é o oficial de justiça. O oficial de justiça, ele é, essa palavra é um tanto quanto grosseira, mas ele é como se fosse um menino de recado, tá bom? Ele é o portador das decisões. Ele é o portador das notícias. É ele quem vai buscar as pessoas e entregar as notícias. Pode ser uma citação para uma contestação, pode ser uma ordem de prisão,
pode ser a cobrança de alimentos. Ele está informando, olha, você foi obrigado a pagar, está aqui a justiça. Agora faça o seu papel. Então ele é extremamente importante. Mas junto com ele nós temos o perito, nós temos o contador, tá? Fundamental, principalmente lembrando que advogados não são treinados para fazer conta na faculdade, entendeu? Então o contador judicial ele é fundamental para isso. Nós temos necessários também especialistas em alguns assuntos, nós chamamos eles de amicus curiae. Eu estou falando de um assunto, eu preciso de um parecer sobre biologia, sobre química, sobre DNA, enfim. E claro, nós temos esses peritos auxiliares que, quando provocados, são obrigados a fornecer material para o processo para elucidar, né, as dúvidas do juiz. E aí, com essas elucidações, ele possa proferir uma sentença justa, lícita, sem nenhum tipo de falha. Tá bom? Então, é isso. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham aproveitado o curso. E mais uma vez, me disponibilizo, né, o e-mail ou o Instagram para que possam entrar em contato e tirar toda e qualquer dúvida. Não fiquem com dúvidas. Tá joia? Eu sou o professor Wilker Cruz. Foi um prazer trabalhar com vocês. Grande abraço.